Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo de 6 a 11, desta segunda-feira, nos relata uma ação grandiosa de Jesus para com um homem de mão seca. Uma ação misericordiosa, uma ação amorosa, uma ação de quem realmente se compadece da situação do outro, uma ação de quem realmente ama e que deseja o bem do outro. E essa ação de Jesus, ela acontece justamente em dia de sábado, dia em que não se poderia fazer nada, inclusive algo desta natureza. Mas Jesus age com naturalidade, com muita prontidão, com autoridade, e porque para ele o mais importante do que a lei é a vida humana. A lei, ela foi criada para auxiliar, para promover a vida humana. Ela está a serviço do ser humano e não o homem escravo da lei. Então, por isso, Jesus rompe com toda essa realidade para, então, conceder ao homem a graça da cura. Este homem de mão seca certamente estava sedento de cura, sedento de alegria, de felicidade, porque talvez ele se sentia inútil ou até mesmo com vergonha de estar no meio da sociedade por ter a sua mão seca. Jesus o chama para junto de si, para o seu meio. E ele se levantou e ficou de pé. Jesus o curou, sem se importar com os fariseus ou com o infringimento da lei. Nada disso importou para Jesus, porque o mais importante era curar aquele homem. Queridos e queridas, Jesus nos concede sempre a graça da cura, a cura dos nossos pecados, a cura dos nossos males, das nossas enfermidades. Jesus sempre esteve e continua estando atento a todos nós, a todas as pessoas, aquelas que estão marginalizadas, aquelas que estão enfraquecidas, aquelas que estão realmente sedentas de algo. E então ele se aproxima porque ele é um Deus que ama, um Deus que quer ver sempre a pessoa feliz, a pessoa por cima, sendo vitoriosa. E então ele se aproxima para curar, para aliviar o fardo, para promover a libertação na vida de todos. Porque ele quer, de fato, fazer com que aquela pessoa possa voltar a ser feliz. Mesmo que ele tenha que enfrentar aqueles que são obcecados pela lei, aqueles que tão pouco importa a vida humana. Jesus enfrenta as pessoas que têm essa obsessão, porque para ele, acima de tudo e de todos, está a vida humana. A vida que é realmente um dom de Deus. Por isso ele restaura vidas. Por isso ele perdoa.
Por isso Ele abençoa e santifica, porque o que importa para Ele é a vida humana. Mesmo que Ele tenha que enfrentar grupos religiosos, mesmo que Ele tenha que enfrentar mestres e doutores da lei, porque o que importa é a vida humana. Amados e amadas, Jesus nos ensina muito através deste Evangelho. Como vimos, Ele pediu para o homem ficar no meio. Isso significa inclusão. Mesmo estando em situação de pecado, em situação de erros, Jesus quer que nós sejamos sempre pessoas inclusas e não pessoas excluídas à margem da sociedade. E quando Ele chama aquele homem de mão seca para ficar no meio, Ele está incluindo, Ele está dando a possibilidade de relação, de interação, de aconchego, de aproximação. E é isso que Jesus quer que nós tenhamos no dia a dia, esse tipo de atitude. E não excluir ninguém porque errou, porque pecou. Não. A nossa missão é ajudar, é trazer para junto de nós. A nossa missão é nos aproximarmos também, porque Jesus quer que nós tenhamos sempre essa atitude de ajudar aqueles que mais precisam da graça, que mais precisam do amor de Deus. Queridos, que nós, impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, tenhamos sempre a atitude de Jesus, de olhar o outro e mesmo diante da sua mazela, da sua dificuldade, dos seus erros, chamá-lo para junto de nós, para o nosso meio, e darmos as nossas mãos e ajudá-los. Essa é a nossa missão. É isso que Jesus quer de cada um de nós. Que a lei não esteja aí para matar a vida humana. Muito pelo contrário, que ela esteja para promover a vida. Que Maria Santíssima interceda por mim, interceda por você e pela sua família. E que as bênçãos de Deus sejam agora derramadas sobre você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Basta